não tem sido fácil, nesses dias, não tem sido fácil nós permanecermos naquilo que a palavra nos ensina. Não tem sido fácil seguirmos em frente com a nossa fé, acreditando que o que Deus tem para nós é o melhor. Porque no momento difícil, no momento da escassez, no momento das dificuldades, no momento das perdas, no momento dos problemas emocionais, espirituais, físico, quando a nossa saúde é tocada, às vezes nós nos desestruturamos. Podemos trazer em evidência aqui, por exemplo, Jó. Jó, primeiro, perde os seus bens. Depois perde praticamente a sua família, os seus filhos. E a sua mulher tem uma atitude de louca. Depois, Satanás toca no seu corpo. Jó fica cheio de feridas, de tumores, dores. A alma dele é tocada. O físico é tocado. A vida espiritual entra em certo desequilíbrio. Mas mesmo assim ele não perde a fé. Os questionamentos começam a surgir. Mas mesmo assim ele permanece com a sua fé. Então, se o próprio Jó, que passou por toda aquela situação, que provavelmente meses em sofrimento, foi capaz de permanecer firme e não abandonar ao seu Deus e morrer como foi o conselho da sua esposa. Com perdas, perdeu não um filho, mas vários filhos. Mas mesmo assim ele permaneceu firme. E a Bíblia traz esse alerta, mostrando a recompensa que ele teve pela sua firmeza na fé. Por continuar crendo num Deus que tem controle de todas as coisas. Um Deus que é verdadeiro, um Deus que tem todo o poder. E nós, amados, precisamos entender que quem vai satisfazer o vazio interno do homem, quem vai preencher esse vazio, é o Senhor. Porque o homem, ele já nasce inconformado. Ele cresce inconformado. Ele vive inconformado. Porque muitas vezes o homem ele está insatisfeito. Insatisfeito com o que ele é, insatisfeito com o que ele tem, com o que ele possui. Então, amados, eu preciso acreditar na palavra. Porque se eu não acreditar nessa palavra, se eu estiver andando para a igreja, indo para a igreja, participando, ou pregando, ou fazendo o que for, qualquer coisa, ou um ministério, mas se eu não estiver crendo nesta palavra, no momento difícil, eu não vou acreditar. No momento das perdas, a minha fé vai desvanecer. No momento da escassez, eu vou fraquejar. No momento que eu vou olhar para todos os lados, como se eu estivesse nadando contra uma maré, nadando contra a correnteza, uma correnteza forte, eu vou fraquejar.
Mas como isso é possível? É possível. Porque quando os espias foram espiar a terra e olharam para os obstáculos, para as circunstâncias, eles esqueceram simplesmente aquilo que Deus havia falado. Porque eles não estavam fundamentados verdadeiramente na palavra de Deus, apesar de ter visto, presenciado grandes milagres. Então, você, eu, podemos presenciar, ver milagres, muitas coisas acontecendo. E falarmos e proclamarmos: Deus é fiel, Deus é grandioso, Deus é poderoso, Deus é majestoso, Ele tem todo poder, Ele pode levantar o morto, Ele pode ressuscitar aquele que está morto há vários dias, Deus pode fazer milagres, mas se a minha vida não estiver fundamentada nesta palavra, se eu verdadeiramente não acreditar nos seus preceitos, no momento difícil, eu vou recuar como os espias recuaram. Eu vou recuar como Saul recuou. Quando Samuel disse que era para ele aguardar 7 dias, e quando ele viu, percebeu que Samuel não havia chegado, ele foi fazer o sacrifício por medo, que não competia a ele, mas ao sacerdote. Quando ele percebeu que os próprios soldados de Israel estavam fugindo, amedrontados, quando ele olhou para ao redor e viu que não havia possibilidade de vencer o inimigo, ele foi fazer algo que não competia a ele, por medo, por não dar crédito à palavra. Então, nós somos experimentados? Sim, nós somos. Nós somos provados? Nós somos provados. E o que vai fazer com que venhamos a permanecer firmes é a sua palavra. É se realmente eu creio naquilo que está escrito, ou se eu vou dar ouvidos às pessoas que estão falando que a palavra, a Bíblia, é um livro comum, é um livro cheio de falhas, de erros. É um livro ultrapassado, que precisa de reformulação. Meu testemunho, por ter lido a Bíblia muitas vezes, eu digo pelo meu testemunho, a Bíblia, ela é mais atualizada do que o jornal de hoje. E talvez você esteja passando por uma situação ímpar, uma situação que você nunca viu. E que você olha para ao redor, olha para as pessoas e os comentários, o que as pessoas falam, e você simplesmente percebe que não há solução, não há jeito, não há como sair dessa situação. Mas eu quero falar para você. Que o Deus do impossível não morreu, não vai morrer e não tem como morrer. Que o Deus que tem todo o poder, ele está vivo e ele está ouvindo
a oração dos justos. Ele está olhando para aqueles que o temem. E ele está livrando aqueles que esperam nele. Quando você olhar e não ver possibilidade nenhuma, você tem que lembrar que ele prometeu que em momento algum ele deixaria os seus, ele abandonaria os seus escolhidos. Ele está contigo. Ele está conosco. Precisamos acreditar em suas promessas. Precisamos acreditar que Deus, ele é poderoso, ele é verdadeiro e ele é fiel. E ele vai estar cumprindo os seus planos, os seus propósitos nas nossas vidas. Que Deus assim vos abençoe em nome de Jesus.